Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí, como é que vocês estão por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tá? Vamos lá para nossa produção do mês de junho, que tá super atrasada. Na verdade, gente, o que aconteceu? Eu me guiei pelos dias que eu fechei o mês. Se eu não me engano, eu fechei o meu mês de junho, de maio, para começar o de junho, acho que dia 6, dia 7, não me lembro bem. E aí, eu vou fechar no dia, hoje é dia, estou gravando em tempo real para vocês, hoje é dia 9, deixa eu ver aqui, 9 de julho, tá? Tô gravando aqui em tempo real para mandar para vocês, tá? Então, eu fechei o meu mês, né? Tinha uma encomenda aí que eu recebi, né? Que era desse mês de julho, só que a cliente disse que eu poderia fazer um pouquinho mais tranquilo, então eu tô finalizando ela e vou computar pro mês de julho, tá? Então a gente já começa o mês de julho com uma produção aí muito boa. Bom, gente, então se você quer conferir a minha produção do mês de junho, fica aqui comigo até o final para conferir. Um frio que tá aqui, mas a gente tá produzindo, né? Esses últimos dias que tem feito bastante frio, tava difícil produzir, gente. A mão congelava, eu não conseguia crochetar. E a minha mão é muito gelada, não esquenta por nada, é a mão em pé. Então, é bem complicado. Mas, a minha produção do mês, né, como é que foi, gente? Então, esse mês de junho, eu não tava muito organizada nas minhas produções, por quê? Porque mais um mês que eu tô lidando com as minhas sobras, que eu peguei um tanto ali pra ir eliminando, gente, e já me tá mais um tanto, né? Então, o que eu vou fazer? Depois que eu encerrar essa encomenda, e também entrou alguns pedidos na Shopee que eu tive que pegar pra fazer, porque lá tem prazo, né? Então, eu tive que parar com a produção com as sobrinhas. Mas este mês de julho eu quero terminar. Eu tava até pensando em pôr a minha loja na Shopee em férias, para eu poder focar nessa produção, porque eu também tenho os jogos de banheiro do desafio para trazer para vocês, que eu preciso fazer também, né? Eu preciso fazer. Eu tô aqui correndo quanto tempo, né, para dar conta. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas então você produziu muito. Nem tanto, gente, vou mostrar pra vocês. Eu queria ter produzido muito mais, ainda nem bati a minha meta, pra vocês terem uma noção. Mas esse mês eu quero me organizar pra tentar produzir um pouquinho mais, tá? Organizar a questão de horário, trabalhar bem, né? Esses últimos dias é que quando o marido tá em casa, a gente não consegue produzir muito, né? Porque assim, é sempre chamando a gente pra fazer alguma coisa. Ah, vamos fazer tal coisa, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. E aí no fim a produção não vai. Mas eu tô na luta, né? E a gente consegue, a gente chega lá, né? Bom, gente, a minha produção do mês tá aqui. Você produziu só isso? Não, não produzi só isso, mas é o que eu tenho aqui na pronta entrega, tá? Que na verdade não é pronta entrega, isso aqui é encomenda também. Mas essa encomenda tá aguardando a cliente, né, o resto das peças que eu tô produzindo, tá? Então eu vou contar pra vocês aí como é que foi a produção do mês de junho, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu produzi, né, um jogo de banheiro no rosa chá, que eu vou deixando as fotos aqui pra vocês, gente, porque eu já não tenho mais, tá? Eu já vendi, que era os jogos do desafio, tá? Produzi, então, esse joguinho de banheiro no valor de R$80. Produzi um jogo de banheiro, não, um jogo de passadeira, tá bom? Preto com amarelo, também da Shopee, que eu vou deixar aqui a foto pra vocês, tá? Eu acabei de esquecer que eu tenho mais um. Que é amarelo com o caramelo, né? Que eu mostrei pra vocês aí o vlog, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu não tô comendo bronha. Tá certo. Que eu acabei de esquecer, né? Então, eu vou colocar aqui
pra mostrar pra vocês, tá? Pra contar pra vocês. Aí, fiz mais um jogo de passadeira no preto com amarelo, que foi uma outra encomenda da Shopee, no valor de R$130, que eu vou deixar aqui também, tá? E aí, fiz 2 porta-copos, tá? 2 porta-copos, porque um foi mimo pra cliente desse jogo, né? E eu fiz um outro pra cliente do outro jogo de kit passadeira aqui, tá? Aí, gente, qual foi a outra que eu fiz? Uma capa de vaso do tapete Brenda, que eu vou deixar a foto aqui também pra vocês, o tapete, porque foi uma encomenda que a cliente fez no mês passado, mas eu fiz esse mês, então é produção desse mês, tá? Duas mini passadeiras da Shopee, tá bom? Que eu vou deixar aqui a foto. Foi uma no amarelo e foi uma no preto com bordô e rosa chá, que eu vou deixar aqui no valor de R$60. A capa da tampa do vaso eu fiz a 35 para cliente, tá? E aí eu fiz esses 2 tapetinhos aqui, que é a encomenda da cliente, tá? Olha só, eu passei eles a R$20, ainda falta arrematar, tá? Porque eu vou arrematar junto com as peças dela, tá? Olha só, usei aqui, gente, o vermelho e o melancia, tá? Olha só, fiz aqui as minhas florzinhas, tá? É um tapetinho retangular, olha só. E o outro em tons de amarelo, tá? Olha só, que eu vou mostrar pra vocês certinho no vlog de produção quando eu postar a encomenda dessa cliente, que é um suplá e um trilho de mesa, tá? Capinha. Um trilho de mesa e os suplás, tá bom? Que é tudo dessa mesma cliente, mas os tapetinhos já estão aqui, foi feito no mês de junho, né? Então tá aqui, no valor de R$20 cada, tá? Ah, Michelle, você tá fazendo os tapetinhos de 20? Então, na verdade, esse daqui já era uma encomenda que ela tinha me feito e ela perguntou se eu poderia fazer pra ela nesse valor quando eu tiver sobrinhas pra fazer. E aí eu falei, sem problema, que eu podia fazer e tal. E aí eu fiz essas 2 combinações de cores, porque são cores vendáveis, né, gente? Vermelho e amarelo são cores muito vendáveis, né? E aí eu fiz pra ela, porque ela é uma cliente que comprou bastante. Aí eu fiz, né, saiu a R$40 o parzinho. E aí, o kit de passadeira amarelo com caramelo, que é o do vidinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, que foi encomenda também da Shopee, no valor de R$130, tá bom? E mais um kit de passadeira, que foi esse último aqui do vlog que eu postei pra vocês, na combinação de laranja com salmão e telha, laranja com salmão e telha, no valor de R$170, certo? Então, essa foi a minha produção aqui, tá? Eu já vou contar pra vocês quanto deu o total. Eu vou contar pra vocês aqui qual vai ser a minha estratégia pra tentar fazer, né, ser mais produtiva aí nesse mês de julho, né? Ah, mas o mês já tá aí quase pela metade, né? Mas, fazer o quê, né? Faz parte. Eu sou meio lenta para crochetar, como eu já contei pra vocês em vários vídeos, né? Mas eu tô dando o meu melhor e tentando me superar mês a mês, tentando fazer diferente, tentando, né, encontrar novas estratégias, né? Me inspirando muito nas amigas aí, porque tem muito vídeo bacana aqui que inspira a gente, então a gente precisa, né, se inspirar e inspirar também, né? Porque o intuito de quem cria conteúdo aqui também é inspirar as pessoas, né? Então, o que que eu vou fazer? Olha só que bacana isso aqui. Eu encontrei lá, né, que são a mesma coisa, mas em 2 páginas, tá? Eu vou cortar aqui. Essa daqui, gente, é uma organização semanal, olha só. Eu encontrei lá na internet, tá bom? Se eu não me engano, faz parte do planner da JNY Crochê, acho que é isso, que é JNY. Parece que ela fez um planner e tá lá pra imprimir, pra baixar pra quem quiser, tá? Eu não quis baixar o planner todo, porque não é necessário, eu anoto tudo ali no meu caderno. Mas eu achei isso aqui bem bacana, porque
porque eu vou começar a me colocar metas de produção aqui, tá? Então, eu vou começar a me organizar desta forma, tá? Eu vou colocar aqui a minha semana organizada, olha só que legal. Aí aqui tem o mês, tem o ano, depois eu viro a câmera pra vocês verem, tá? Aí tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, tá? Mas você crocheta assim diretão? Eu crocheto quando dá, tá? Se eu precisar trabalhar a semana inteira, eu trabalho. Se o meu marido estiver aqui no final de semana, eu não consigo render muito, porque às vezes ele quer sair, quer fazer alguma coisa, e aí a gente não rende muito. Mas eu sempre vou me programar desse jeito. A semana que ele estiver por aqui, eu vou colocar assim metas leves para eu estar cumprindo para produção não parar. E a semana, assim, os dias que ele não tiver, porque ele trabalha fora, né? Então, tem vezes que ele tá dirigindo em outras cidades, tem vezes que ele tá dirigindo por aqui, então às vezes ele fica muitos dias longe, mas também tem vezes que ele está aqui, né, quase a semana toda. Então, eu vou me programar desta forma. Aí, quando ele não estiver, eu vou colocar aqui umas metas mais ousadas pra mim tá fazendo, porque daí fica mais leve pra mim, né? Porque daí eu consigo, né, dividir o meu tempo melhor, né? E focar mais no crochê, tá? E aí eu achei interessante essa parte aqui também, né? Que tem aqui, importante pra gente anotar caso, né, aconteça alguma coisa ou a gente precise fazer alguma coisa. Eu achei bem legal, né? Mas eu vou começar a fazer, vou fazer a partir deste mês de julho, porque eu tô começando o meu mês de produção, quer dizer, já comecei ontem, né, o meu mês de produção, né? Ontem foi dia 9, como eu falei pra vocês, eu fechei entre dia 7 e dia... já nem lembro quando eu fechei, eu tenho que olhar ali. Mas o meu mês de produção começou ontem, dia 9, então eu vou colocar aqui, porque eu vou fechar o meu mês de julho só dia 9 de agosto, tá? Aí, a partir do dia 9 de agosto vai ser um mês novo, tá? E aí, é assim que eu vou fazer. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu pensei, pra não ficar muito caro pra mim imprimir toda essas informações aqui semana por semana, eu acho que eu vou anotar de lápis, né? Aí, quando tiver bem difícil de enxergar, porque é muito papel também, né, gente? Imagine, é um por semana. Então, vão ser 4 papéis desse aqui por mês. E por ano, quantos papéis não vai dar, né? Claro que a gente já tá na metade do ano, né, praticamente. Mas eu acho muito papel. Porque é uma coisa que a gente vai jogar fora. Porque eu não vou guardar as metas da semana. O que eu tô guardando? A produção do mês, pra eu saber quanto eu produzi no meu ano. Isso eu tô guardando. Então, aqui eu quero fazer essa anotação de lápis, porque daí eu vou apagando e vou anotando semana a semana. E daí quando já tiver bem surradinho, bem, né, de tanto apagar e escrever, aí eu pego e escrevo a caneta e jogo fora. E daí, quando eu precisar, eu imprimo novamente, tá? Mas é uma sugestão bacana. Ó, ele vem assim, né? São 2 informações numa folha só. E aí você pode estar cortando aqui e dividindo, né? E eu achei bem bacana e eu vou fazer isso pra tentar me organizar pra produção render um pouquinho mais, né? Porque a gente precisa produzir, gente. Eu preciso produzir as minhas prontas entregas, porque vai chegando assim, né? Até o mês de junho, julho, é um pouco parado, porque o povo ainda tá pagando conta, né? Ainda tá se organizando e tal. Mas a partir desse mês, já começa a dar uma melhorada aí, né? Graças a Deus, pra mim também já deu uma melhorada, já tá tudo fluindo, né? E a gente precisa aproveitar, né? Aproveitar as oportunidades, aproveitar as chances que a gente tem, né? E fazer o nosso melhor aí dia após dia, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou passar pra vocês, então, quanto foi que eu produzi em quilos de barbante e o meu valor total. Eu vou só fazer uma soma aqui, porque eu esqueci de colocar o jogo amarelo com caramelo. Então, só um minutinho, tá? Eu já tinha somado, mas eu acabei esquecendo e vou colocar aqui novamente. Então, gente, fiz aqui a soma, tá? Peço perdão aí pela desorganização, mas é que agora que eu, né, me lembrei. Então, eu produzi em quilos 6 quilos 555 gramas, tá bom? E em valor de venda, eu produzi R$710. Faltou aí, né, 190, 290,
290 para 1.000, acho que é uma coisa assim, gente. Eu sou péssima em matemática, sou péssima. Sou formada em história, não matemática. Aí, eu não consegui produzir muito assim não, gente. Mas, né, a gente tá buscando melhorar aí dia após dia, né? Visto que o meu mês de maio, gente, eu produzi R$ 525. Então, foi muito pouco, né? Foi bem pouco. Então, aí o nosso mês, não... É verdade, né? O mês de junho, né? Então, produzi aí R$ 710. Quase cheguei lá no 1.000. Mas o quase não é o suficiente, né? Então, vamos ver se o mês de julho a gente chega nos 1.000, né? Que a gente tem aí, né? Até o dia 9 de... Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei ainda. Eu ainda nem comecei a anotar do planner do mês de julho, né? Porque agora que eu comecei as peças ainda não terminei. Mas eu tenho fé que vai ser um mês abençoado, né? Um mês bom de produção. E a gente vai estar aqui pra trazer pra vocês aí a produção, tá? Eu posso demorar um pouquinho pra trazer os vlogs, gente, mas é que eu tô produzindo no meu tempo, né? Não tô me cobrando muito. Tô tentando dar conta de resolver todas as demandas que eu tenho, né? Produzindo aqui o meu crochêzinho, né? Porque a gente tá vendo aí muitos vídeos, né? Eu tô acompanhando as meninas aí com crise de ansiedade, né? E até teve um fato aqui que aconteceu na minha cidade, que teve uma conhecida assim, que estudou, né, na mesma escola que eu. A gente era conhecida da escola, não éramos amigas, assim, mas a gente se conheceu lá. E nós temos a mesma idade. E ela nos deixou, ela infartou. Então, a gente pensa assim, o infarto é uma coisa que só afeta a gente, né, a partir de 60, 70 anos, sei lá. Não, gente, não é. A partir do momento que a gente deixa de se cuidar e tenta abraçar o mundo, e você tá vendo que o teu dia, às vezes, ali tá curto para resolver tanta demanda, e aí você foca aqui, corre dali, corre de lá. Claro que a nossa vida é uma correria, né? Mas a gente precisa parar e pensar, a custo de quê, né? Tá, mas a gente tem que trabalhar? Óbvio que a gente tem que trabalhar, né? Porque isso é uma coisa que Deus deixou, que a gente vai viver do suor do nosso rosto. Mas uma coisa é você viver para trabalhar, né? Não trabalhar para viver. A gente vive para trabalhar, ou seja, a gente trabalha, não tem um momento de lazer, não tem uma hora assim que você pode sentar, relaxar, sem a cobrança na cabeça. Eu já fui muito assim, eu tinha muita cobrança na minha cabeça, muita cobrança mesmo. E até teve um tempo que eu sentia muita dor no meu peito. Fui fazer eletro, fiz exames e tudo, e graças a Deus eu tava tudo bem. Mas a minha pressão chegou em 19. Então, a custo de quê? A gente se cobra, e no fim das contas a gente morre e vai ficar o quê? A gente tem que dar contas nessas coisas, claro. Você se desafiar aqui, se desafiar ali, ótimo, é bom para que a gente possa ver que a gente pode ir um pouquinho mais longe. Mas tudo na nossa possibilidade. Porque se a gente corre daqui, corre de lá, né, e resolve demanda daqui, resolve demanda de lá, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir resolver nada, a gente vai se frustrar, a gente vai se cobrar, a gente tá ali, né, batendo naquela tecla. Chega um dia que você aí, teu coração não dá conta, pronto, infarto, e daí? Quem vai cuidar dos filhos? Quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar do marido? Então, às vezes a gente precisa dosar, né? Eu vejo aí meninas que trabalham dia e noite, tá ótimo. Eu não sei o que elas estão passando, não sei as necessidades dela, não sei. Mas uma coisa eu falo pra vocês, a gente precisa reavaliar a nossa vida todos os dias, né? Eu preciso trabalhar tanto assim, a ponto de esquecer de cuidar de mim, a ponto de não ter tempo pra Deus, porque isso, gente, tem gente que acredita e tem gente que não, mas eu tô falando pra quem acredita, né? Você colocar Deus, o trabalho acima de Deus, tudo acima de Deus, né? E um dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então isso é uma coisa assim que também é primordial na nossa vida. Deixar aquele dia, o meu domingo é reservado para ir na igreja, louvar e agradecer a Deus.
esse é o meu dia. Eu levanto cedo, vou lá, faço o meu papel como cristã, vou lá, assisto a missa, celebro e volto para casa. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Quando meu marido tá aqui, às vezes a gente sai, vai fazer alguma coisinha e tal, leva nossa filha para passear e tal. Mas se eu tiver só eu e ela, eu trabalho. E o dia que eu não quero trabalhar, daí eu uso, né, esse domingo ou, né, um feriado, alguma coisa assim, pra produzir um pouquinho mais. Pra mim aproveitar quando ele tá aqui, pra mim aproveitar também a minha filha, pra mim aproveitar, né, os meus pais, porque eles sempre estão por aqui. Porque uma coisa eu sei, eles vão partir daqui, né? Porque eles não são eternos. E eu não quero ter esse pensamento de que eu não pude aproveitar eles, né? Porque eu só fiquei trabalhando, correndo atrás, né? Vivendo para trabalhar, né? Então eu acho assim que a partir do momento que a gente tenta, né, levar uma rotina mais leve, claro, com as nossas responsabilidades, porque a gente tem responsabilidade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, mas a gente precisa viver, a gente precisa cuidar dos nossos, porque se a gente morrer, quem vai cuidar, né? Então a gente precisa se cuidar, precisa fazer um check-up, fazer um exame, né? Aí nós mulheres precisamos estar sempre cuidando da nossa saúde, porque a gente leva o nosso mundo nas costas, né? A gente cuida de casa, cuida de filho, cuida de todo mundo e tem que se cuidar também. A gente não pode nos colocar em último lugar, porque se a gente adoece, como é que fica as coisas, né? Então, a gente precisa rever. Hoje eu tô bem? Hoje eu tô produtiva? Nossa, glória a Deus. Então vamos produzir. O dia que eu não tô muito bem, hoje eu vou levar um dia mais leve, hoje eu vou fazer talvez algumas bases para adiantar, talvez eu vou pegar naquela encomenda para dar uma adiantada, mas não vou me cobrar tanto porque hoje eu tô sentindo que eu não tô muito bem, né? E é isso, gente, a gente saber as nossas limitações, conhecer o nosso corpo, conhecer aqui quando que é hora de dar uma estacionada, quando que dá para dar exigir um pouquinho mais, né? Hoje não, hoje eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, hoje eu vou descansar, hoje eu vou tirar um dia para cuidar de mim, do meu cabelo, tirar a sobrancelha, fazer a unha. Quando que a gente faz isso? Né? Teve um tempo que eu tava trabalhando tanto que eu não tinha tempo nem de tirar minha sobrancelha, gente. A minha irmã tirava pra mim, e é uma coisa que eu sei fazer. Eu sei tirar a sobrancelha, eu tiro meu bigode, eu sei fazer minha unha, eu fiz curso pra tudo isso. Porque eu sabia que um dia eu mesma poderia fazer, podia economizar, e também é uma coisa que eu não preciso sair de casa pra fazer e tal, eu posso fazer aqui, né? Então teve um tempo que eu tava ali, né, correndo atrás, e as coisas não aconteciam, né? Parece que a gente corre, e quanto mais você corre, mais as coisas correm da gente, né? Então tem hora que a gente precisa parar e refletir, né? Precisamos recalcular nossa rota, né? A gente precisa desse tempo, desse respiro, pra gente poder sobreviver a toda essa pressão, senão a gente não sobrevive, gente. A gente fica aí sobrecarregado, tendo crise de ansiedade, tendo que tomar calmante, tendo que tomar esses remédios fortes aí, né? Então, isso aí não nos pertence, né? A gente não pode nos deixar levar, né? E se comparar, porque a fulana produz 3.000 reais no mês e eu produzo 500. Mas a fulana é a fulana e você é você. Por que eu vou me comparar? Que nem eu me inspiro em muitas meninas. Claro que o meu sonho era produzir mais de 1.000 reais. Mas eu sei da minha capacidade. Eu crocheto devagar, eu não sou assim tão produtiva quanto eu gostaria. Então, dentro das minhas possibilidades, eu faço o meu melhor, né? E eu vou ficar frustrada com isso? Pode ser que eu fique, mas eu não vou me cobrar tanto para produzir 3.000 reais se o que eu consigo produzir é 1.000. Eu vou fazer o que? Eu vou parar de dormir? Vou parar de comer para produzir os 3.000 reais? Não tô dizendo que elas façam isso, gente. Não tô dizendo, tá? Cada uma tem a sua produtividade, cada uma tem, né, ali o seu ritmo, a sua realidade. Mas a minha realidade é essa e eu preciso me conformar com a minha realidade. Não adianta eu querer ser igual a fulana, ser igual a ciclana, de repente deixar a minha vida de lado e não conseguir encaixar, né, as minhas coisas na minha rotina, né, na minha vida. Isso daí não vai me adiantar, né? Eu vou correr contra o tempo e eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer.
né? E vou me frustrar, vou ter ansiedade, vou, né? Enfim, eu acho que eu já falei muito sobre isso, mas foi um desabafo porque eu acho, assim, que tem muita gente que tá se precipitando, né? A gente tá correndo e estamos esquecendo das coisas. A gente tá esquecendo de viver, a gente tá esquecendo que os nossos filhos, eles vão crescer um dia, eles vão sair de casa. A gente tá esquecendo de cuidar do casamento, porque, né, pode ser que uma hora ali a pessoa canse de ficar sempre esperando e você, hoje eu não posso, não dá, tem que trabalhar. Uma hora isso daí também cansa a pessoa, né? Então tudo isso, gente, é questão de você, né, olhar para sua realidade, né? Olhar para sua vida, ver a sua família, a sua casa e ver o que você pode fazer para fazer diferente, para tentar fazer da sua rotina uma rotina que seja leve, que você consiga fazer as suas, né, obrigações, mas você consiga viver, consiga se cuidar, tá bom? Então, é isso o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado, tá bom? As fotos, como eu falei, eu deixei pra vocês porque só tenho essas duas peças na pronta entrega, tá? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um beijo no coração, gente, e vamos se cuidar, vamos se amar, vamos tentar fazer a nossa vida o mais leve possível, né? E é isso, não adianta a gente ficar correndo, que uma hora ou outra o nosso corpo para por nós. Então a gente precisa, né? E quando isso acontecer, você não adianta que você vai ter que ficar parada, né? Até se recuperar. Então a gente precisa rever os nossos conceitos, tá bom? Então, desejo aí pra vocês muito sucesso, muitas vendas, que Deus abençoe aí esse mês de julho, mês de agosto, enfim, todos os meses, todos os dias que vierem aí pela frente, que a gente possa ter novas oportunidades todo dia e que Deus possa abençoar aí as nossas mãos para que a gente continue produtivo sempre, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!